Um bom dia para todos. Hoje, terça-feira, dia 29 de setembro, a igreja celebra a festa, dos grandes anjos, ou seja, os arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E, naturalmente, nós percebemos no meio do nosso povo uma devoção muito grande com São Miguel, mas hoje nós também celebramos a festa de São Gabriel e São Rafael. Iniciamos rezando, pedindo a Deus pela intercessão e pela proteção dos anjos, também a graça de sermos, anjos também na vida das outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós conhecemos esses arcanjos, esses grandes anjos, são chamados assim, sobretudo pela missão que receberam. Os anjos são sempre os enviados de Deus. Então, nós conhecemos pela Sagrada Escritura, na nossa tradição cristã católica. Então, a devoção aos anjos está muito bem fundamentada e enraizada na revelação, isto é, na Sagrada Escritura. Nós já sabemos, pelo próprio ensinamento, em vários textos das Escrituras, que se fala dos anjos como aqueles enviados de Deus para a proteção do seu povo. E se destacam três grandes anjos, por isso que são chamados os arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. E vamos dizer, essa grandeza deles está justamente na missão que eles receberam. E isso nós encontramos na própria Sagrada Escritura. Nós temos, por exemplo, São Miguel, e é interessante que cada nome tem um significado. Então, São Miguel significa quem como Deus. Então, é uma pergunta, e São Miguel, na sua ação, vai responder justamente que ninguém é como Deus. Deus é único no seu poder, na sua majestade. E nós já encontramos lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, e também em outras partes, e sobretudo no Apocalipse, quando se fala daquela briga, quando o dragão quer atacar a mulher, então a mulher e a sua descendência, a igreja. Então o Miguel, o arcanjo São Miguel, então vem em defesa do seu povo, para dizer justamente que não há nada nem ninguém maior do que Deus. Então, como eu dizia, São Miguel é muito conhecido e muito amado pelo nosso povo na sua devoção, e a devoção a São Miguel podemos assim dizer, a grande proclamação de fé. Então, nós não estamos aqui exaltando o arcanjo, mas nós estamos, antes de tudo, proclamando esta verdade do seu nome. Quem como Deus? Então, ninguém, ninguém como Deus. Depois nós temos Gabriel. Gabriel também tem um significado, é força de Deus. E mais uma vez encontramos no Antigo Testamento, no livro de Daniel, e sobretudo na Anunciação, no Evangelho de São Lucas, quando se diz que o anjo Gabriel foi enviado tanto a Zacarias, o pai de João Batista, no templo, como a Maria, na sua casa em Nazaré, justamente para anunciar a grande notícia, a notícia do nascimento de João Batista e a notícia do nascimento de Jesus. Então, Gabriel, força de Deus. Então, Deus se manifesta, que é todo poderoso, que é onipotente, para salvar o seu povo. E por fim, nós temos o arcanjo Rafael. E Rafael significa Deus curou. E aí nós temos a famosa história de Tobias, ele que acompanha e protege Tobias na sua longa viagem. E sabemos daquele fato, da cegueira, e é justamente com a ajuda de São Rafael que se recupera a vista. Então, portanto, esses grandes anjos, como a gente já disse, aqui não é uma questão da dimensão do anjo, mas da sua missão. Por isso que nós os chamamos assim, arcanjos, grandes anjos
por causa da missão que eles receberam de Deus e, portanto, são venerados, são amados pelo nosso povo, pela nossa igreja. Não substituem Deus, né? São mensageiros de Deus. E, portanto, nós não estamos prestando um culto, né, de adoração aos anjos, mas nós estamos reconhecendo o poder de Deus nas suas várias manifestações. Deus que não é comparável a ninguém, quem como Deus, Miguel, a força de Deus, né, que traz ao seu povo a notícia, a boa nova da salvação, e Deus que está junto do seu povo também para curá-lo, né, como diz o próprio nome de Rafael. Hoje o evangelho se encontra em João, capítulo 1, do versículo 47 ao 51. Então, é a última parte do primeiro capítulo do evangelho de São João. Então, se nós dividíssemos, né, nós diríamos que o evangelho está ali, o evangelho, o primeiro capítulo, né, o prólogo, é a primeira parte, né, que vai até o versículo 18, onde se faz uma espécie de síntese introdutória de todo o evangelho. No versículo 14 do primeiro capítulo, nós diríamos que é o ponto central. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é o verbo de Deus encarnado. E este verbo de Deus encarnado vai se manifestando, vai se revelando. E aí tem a segunda parte do primeiro capítulo, a partir do versículo 19, quando aparece João Batista, né, ele, o precursor, né, aquele que anuncia a chegada do Messias, e com este anúncio de João Batista, nós temos o chamado dos primeiros discípulos. Tanto é que 2 discípulos de João Batista, né, André, como se diz no Evangelho, e certamente o próprio João evangelista, então seguem a Jesus. Seguem a Jesus, né, passam com ele uma parte do dia, e André, quando volta para casa, né, encontra o seu irmão Simão Pedro, e vai anunciar, né, que encontraram o Messias. E aí vai despertando, né, esse desejo também de outros conhecerem Jesus, que é justamente aquilo que nos narra o Evangelho de hoje. É dentro desse contexto, né, do chamado dos primeiros discípulos. E aqui aparece Natanael. Então, Natanael que vai se encontrar com Jesus, e neste momento Jesus vai dizer: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E provoca uma certa curiosidade em Natanael, porque ele vai perguntar assim: mas de onde me conheces? E Jesus vai dizer: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Então vejam aqui, Jesus chama Natanael, porque ele já tinha até um pouco antes, né, manifestado um certo preconceito, né, quando vão dizer a ele, né, Filipe vai dizer: nós encontramos o Messias de Nazaré, e assim por diante. Eles: mas de Nazaré pode vir algo que preste? Um certo preconceito muito forte, né? Mas aí, quando ele se encontra com Jesus, Jesus vai dizer que ele é um verdadeiro israelita, né, um israelita de verdade, um homem sem falsidade, não há fraude, não há engano. E aí isso desperta em Natanael a curiosidade: mas como é que ele me conhece, né? Como é que sabe disso? Como é que afirma isso de mim? Aí Jesus diz uma coisa importante, né, que antes que Filipe o chamasse, ele já tinha visto Natanael sob a figueira. E a figueira é uma das árvores, podemos assim dizer, uma árvore simbólica, utilizada na Escritura para falar do povo de Israel. Então, a figueira, né, representa justamente o povo de Israel. E por que Jesus disse que o viu sob a figueira, né? Aqui tem 2 coisas fundamentais. Primeiro, de fato, ele é, não é, um autêntico israelita, porque está ali a figueira sendo o seu povo, ele está ali na figueira, não está em outro lugar, né? E depois, estando sob a figueira, né, que era um costume, né, de se fazer a meditação da lei, né, sobre a sombra de uma árvore e assim por diante. Então, certamente, ele estava meditando a lei. E meditando a lei, né, vai ver justamente as promessas de Deus, e a promessa principal, que é a promessa do Messias. Mas ele não se engana, ou pelo menos não se entusiasma
né, com qualquer mensagem, né, encontramos o Messias. Não, tem que saber se ele é o Messias, né? Tanto que os outros também disseram, né? Do qual falou Moisés, né? Os profetas e assim por diante. Então, é aquilo que Natanael está fazendo, meditando, né, a Sagrada Escritura, e agora vai encontrar-se com a realização daquilo que ele estava, vamos dizer, rezando, meditando sobre a figueira. E aí, quando Jesus diz isso, né, que ele é autêntico, porque ele está seguindo justamente a lei, então ele, vamos dizer, se desmonta, né? Então diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, esse encontro, né, de Natanael, que vinha com a Escritura na mão, com Jesus, que é a palavra, realização da Escritura, então ele não cria mais resistência e de fato ele vê que Jesus é o esperado. E aí vem de novo a palavra de Jesus quando diz: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E continuou Jesus: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então vejam que aqui Jesus faz uma referência já àquilo que ele vai realizar, coisas maiores. Quais são as coisas maiores? O Evangelho de João apresenta 7 sinais na primeira parte que Jesus realizou para manifestar a sua glória, e até se diz, né, principalmente no primeiro sinal, nas bodas de Caná, no capítulo 2, que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, os sinais de Jesus, as coisas maiores que Natanael vai ver, é justamente para manifestar a glória de Jesus e provocar a fé. E aí Jesus finaliza dizendo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, essa referência, né, aos anjos, né, como os habitantes do céu, mas que o Filho do Homem, que é essa escada, aí nós lembramos o sonho de Jacó, né, tudo lá no Antigo Testamento. Jesus é essa escada, né, por onde sobe e desce, né? As coisas do céu para a terra e as coisas da terra para o céu. Porque no capítulo 14 do Evangelho de São João, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a escada, né? A escada para o céu. E os anjos nos ajudam, né? Nos ajudam, eles que descem por essa escada, nos ajudam também a subir essa escada, né? Dando essa força para que a gente suba a escada para o céu, que é o próprio Senhor, por causa da missão que eles têm, né? Nós já recordamos, né? Então, subir a escada para Deus, só para Deus, não para outro, porque, como diz Miguel, quem é como Deus? Ninguém. Depois, para subir a escada, precisamos da força, né? Então, da força de Deus, Gabriel. E muitas vezes, quando nós não enxergamos essa escada, nós estamos cegos, precisamos que Deus nos cure, né? Então, São Rafael. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e uma boa festa, né? Para nós é uma festa muito importante, porque não estamos simplesmente prestando homenagem, né, a seres celestes, mas estamos proclamando aquilo que o Deus Todo-Poderoso manifesta e realiza em nosso favor através dos seus mensageiros.